Você também que está chegando pelo canal no YouTube, você é muito bem-vindo. Nós vamos celebrar o Senhor, nós vamos reverenciar o Senhor e receber tudo da parte dEle, entregar também o nosso melhor a Ele. Amém? Você está pronto? Então vamos juntos. Vamos com nossas palmas, amém? De vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Eu vivo extraordinário no poder de Deus. Por quê? Porque o maior habita em mim. Declare! O maior habita em mim, o maior habita em mim. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é a nossa vitória. Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em ti vou descansar. Eu creio em ti, pois tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir. Pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir. Vamos lá. Escute isso. Estou bebendo da fonte. Estou andando sobre os montes. Estou vivendo da fé. Declare isso. Deus levantou o meu feixe, multiplicou meu pão e meu peixe. Sua graça me abençoou, sou herdeiro seu. Quem me vê assim não sabe o que eu passei. As escolhas que eu tive que fazer. Vale a pena e acreditar.
unidos e poderosos nele para desfazer toda a obra do diabo. Louvado seja o Senhor. Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. É o nosso Salvador, Jesus. É por Ele que estamos aqui. Nós te adoramos, Senhor. Jesus, és o meu Salvador, maravilhoso, Rei que ressuscitou, Cordeiro de Deus, Santo e justo, Rei Altíssimo, brilhante estrela da manhã, Jesus, és o meu Salvador, maravilhoso, Rei que ressuscitou, Cordeiro de Deus, Santo e justo, Rei Altíssimo, brilhante estrela da manhã. Toda a terra brada o seu louvor, toda a criação se rende em adoração. Maravilhoso, quão lindo és, nome que sobre todo nome está. Maravilhoso, quão lindo és, seu nome é Jesus, acima de tudo, Jesus. Jesus, és o meu Salvador, maravilhoso, Rei que ressuscitou, Cordeiro de Deus, Santo e justo, Rei Altíssimo, sim, tu és brilhante estrela da manhã. Toda a terra brada o seu louvor, toda a criação se rende em adoração. Maravilhoso, quão lindo Senhor, nome que sobre todo nome
O Senhor é bom e seu amor dura para sempre. De geração a geração, Ele é tão bom, nunca mudou. O Senhor é o meu pastor e nada nos falta. Ele é a tua provisão, nele você tem tudo. És tão forte, poderoso, és tão lindo, meu amigo, minha porção, meu galardão, a riqueza do meu coração, dono de mim, dono de mim, maravilhoso, glorioso, Rei dos Reis, meu irmão vive em mim. Elevo meu canto, o canto, bondade e verdade me seguirão até o fim. O Senhor é bom, o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Obrigada, Senhor. De geração, Ele é tão bom, nunca mudou. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele é a minha provisão, nele tenho, nada nos falta. És tão forte, poderoso, tu és Senhor, és tão lindo, meu amigo fiel, minha porção, meu galardão, a riqueza do meu coração, dono, sim, Senhor, Adonai, maravilhoso, Rei dos Reis, meu irmão, elevo meu canto, receba, Senhor. Eu elevo meu canto, o canto dos santos, bondade e verdade me seguirão, bondade e verdade me seguirão, bondade e verdade me seguirão até o fim. O Senhor é bom e não mudou. Você tem uma gratidão até que nos alcançou, nos sustentou, nos supriu, nada faltou. Maravilhoso.
Você pode levantar as suas mãos, igreja. Ei, levanta as tuas mãos. Há uma atmosfera de milagres, de cura, de transformação, de restauração, de coisas novas para acontecer nessa noite, nesse lugar. E nós não precisamos esperar o final do culto. Nós podemos começar a desfrutar de tudo isso, adorando a Ele, exaltando o nome dEle. Ei, levantando mãos santas. A bondade de Deus está nesse lugar para as nossas vidas. Ei, a bondade de Deus. Oh Pai, nós te agradecemos, Senhor. Oh Pai, nós te entoamos cantos santos. Nós te adoramos, nós te reverenciamos, porque não é um domingo qualquer, não é mais um domingo porque nós não somos religiosos. Não, Pai, nós estamos na tua casa para te adorar em espírito, em verdade, e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque esse é um novo domingo, esse é um novo culto, e tudo aquilo que o Senhor tem para hoje, nós estamos prontos, Pai, para receber da tua bondade, Pai. Oh, maravilhoso. Levanta as mãos, igreja. Tem algo, aleluia. Ei, só Ele. Oh, obrigado, Pai. Senhor, essa é a tua noite, Pai. Aleluia. E agradecer-te por tua obrigado, Senhor Jesus. Confiamos em teu infinito amor. Oh, Senhor. Pois santo és o Deus eterno. Queremos o teu Ei, levanta a tua voz, igreja. Levanta a tua voz, igreja. Nós temos o que te agradecer, Senhor. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Pai. Jesus Santo. Santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Como é bom reconhecer quem Ele é. Como é bom reconhecer quem Ele é. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, porque essa é uma noite diferente para as nossas vidas. Independente de como chegamos, nós já não somos mais o mesmo nesse ambiente. E eu declaro sobre a sua mente, ela cativa essa atmosfera, esse ambiente hoje à noite, de adoração, de louvor, de entrega. Eu declaro o seu coração aquietado. Eu declaro as suas emoções alinhadas para tudo aquilo que Deus tem para nós hoje à noite nesse lugar. Amém? Oh, amém? Aleluia. Você não vai sentar. Meu Deus, que ambiente, Jesus. Obrigado, Pai. Mas eu queria que você pegasse seu celular e nós vamos registrar esse momento. Fazer aquela selfie com a pessoa que está do seu lado. Reúne aí algumas pessoas. O que é isso, Najara? Você vai tirar uma foto no seu Instagram e você vai marcar o Instagram da Igreja Verbo da Vida, Verbo Solidade, para que pessoas saibam qual foi a sua decisão no domingo à noite, onde você decidiu estar. E que elas possam também ter o desejo de aqui estar conosco em outro tempo. Amém? Aleluia. Cadê Clebinho? Rapaz, esse ministério é diferenciado. Aí você cumprimenta alguém que está do seu lado, dá as boas-vindas a essa pessoa. Amém? Você pode ir sentando também. Nós vamos dar alguns avisos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que alegria a nossa desfrutar desse ambiente
Sabe, irmão, existem coisas que já estão acontecendo. Aleluia. Existem coisas que estão se cumprindo. Porque Deus nos deu uma visão e nós estamos correndo com ela. Uma visão de amor, uma visão de serviço, uma visão de expansão também. Para essa cidade, para essa região, para a sua vida. Amém? Nós estamos vivendo um tempo de desfrutar do infinitamente mais de Deus. Você crê nisso na sua vida, para a sua vida? Irmão, quando a gente fala infinitamente mais, não é para o prédio físico, porque o prédio físico é consequência do que está acontecendo na sua vida. Mas nós cremos no infinitamente mais para as nossas vidas de Deus. Amém? Porque o seu Pai é um Deus de amor, um amor incondicional. Amém? E nós queríamos também celebrar junto com os aniversariantes hoje à noite. Aqueles que celebraram nascimento ou de casamento durante essa semana. Queria convidar Ivaneide, Tita aqui. Amém? Samuel. A Adriana não está aqui. A Adriana está bem, glória a Deus. A cirurgia foi um sucesso. Tem mais alguém que completou um aniversário de nascimento ou de casamento durante essa semana? Se você está nos visitando, fica à vontade. A gente quer orar pela sua vida também, celebrar junto com você. Vem cá, pastor Breno, ora aqui por eles dois. Dona Tita. Amém. Você pode ficar de pé, por favor? Vamos estar orando. Samuel, eita, feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por Dona Tita, por Samuel, Pai, que está completando um ano, aniversário desses dias, Pai. Te agradecemos, Pai, pela vida deles, declaramos chegando presentes, Pai, na vida deles. E eles vivendo, Pai, tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem prometido para a vida deles. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Parabéns. Parabéns pra você. Vamos lá. Nessa data querida, que Jesus te abençoe e te dê longa vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, que Jesus te abençoe e te dê longa vida. Ei! Aleluia, senta um pouco. Eita, igreja animada. Oh, glória a Deus. Queremos conhecer as pessoas que estão nos visitando também no dia de hoje. Você está conosco aqui pela primeira vez. A igreja quer te conhecer também. Se você puder ficar de pé sem nenhum constrangimento. A gente queria conhecer você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que bênção, né? Temos um casal, assim, pessoal lá do Verbo da Vida em Cabula, lá na Bahia, que está aqui conosco, né, também. Olha aí que bênção, esse casal abençoado aí também que está nos visitando, esses jovens. E eu quero dizer que se você não tem um lugar para congregar, essa igreja é um ótimo lugar para se estar. Cadê a irmã que veio ontem para o culto de mulheres? Fica em pé também, para o pessoal lhe conhecer. E como é que a gente diz? Volte sempre, aleluia. Que bênção, né? Pode sentar, obrigado, gente. A nossa programação, nós temos culto às quintas e domingo, às quintas-feiras às 19h30 e aos domingos o culto de celebração que acontece às 19 horas. E nesse mês de abril nós estamos vivendo e começamos a desfrutar de uma atmosfera de oração nesse lugar. Então nós queremos convidar, estimular você para estar conosco na próxima quinta-feira às 19h30. Nós temos tido um tempo de orar. E nós temos recebido as instruções, mas temos liberado os céus sobre a terra nesse lugar. Quem estava aqui quinta-feira foi bênção? Não fica de fora, igreja, porque tem algo da parte de Deus que Deus quer contar com você. Então se envolve, quintas-feiras do mês de abril, vem orar, vem pegar junto conosco nesse ambiente, nessa atmosfera. Amém? Queremos falar sobre o nosso projeto do forro de climatização da nossa igreja. Você celebra com isso? Nós cremos que está mais perto do que a gente imagina. E nós queremos que você gere expectativa e que você se envolva financeiramente, com oração, mas também com serviço. Amém? Porque aqui vai ter muita coisa acontecendo, então você vai gerando para pegar junto também no serviço. Vai haver algumas paredes que vão ser quebradas, algumas estruturas que vão ser necessárias ser modificadas, para que o forro ele venha chegar e os ar-condicionado e tudo aquilo que Deus tem para nós.
Deixa eu dizer algo a você, irmão. Quando a palavra de Deus diz que onde há unidade, a bênção é derramada, é só você olhar para a cadeira que você está sentado. Amém? Quantos sabem quem se envolveu? Que essas cadeiras fomos nós como igreja unidos que fez acontecer. Então, não é o que tem no banco. Não é o que tem nas nossas condições naturais. Não, não, não. A Bíblia diz onde há unidade. De que, Najara? De propósito. Se há uma visão, a gente pega junto. E Deus derrama a bênção. Amém? Então fica conectado com o coração. Se você não pode se envolver no carnê, no valor, procura os gestores financeiros, Felipe e Fábio. Se você quer ofertar, já concluiu o seu carnê, quer pegar junto em mais, procura eles também. Se por acaso não cabe no carnê, porque passa de 1 milhão, procura eles também. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Amém? Então fica firme que logo, logo vai começar. Aleluia. Nós temos o prazer, a honra e a alegria de ter uma unidade do Rema na nossa cidade. E se você ainda não fez o Rema, é com você que nós temos falado. Cadê os alunos 2025? Oh, glória. Pega junto, irmão, se envolve. As matrículas ainda estão abertas, porque Deus está te esperando para você vir ser aluno Rema 2025. Essa escola que tem transformado, libertado, trazido as verdades da palavra com uma aceleração sobrenatural. E Deus quer te alcançar. Nós estamos desfrutando de uma matéria poderosa esses dias, que é Cristo aquele que cura, porque Cristo ainda cura nos dias de hoje. Amém? E nós temos tido aulas extraordinárias. E se você não participou, se você ainda não assistiu uma aula do Rema, segunda-feira, 19h45, quarta-feira e sexta-feira, nós funcionamos nesse ambiente. Amém? E aí você é o nosso convidado especial para fazer uma visita e assistir uma aula sem compromisso. Eu quero te dizer que você não se arrepende. Amém? Deus tem algo com você nesse lugar, então decide romper e conhecer mais da palavra de Deus. O Rema é para o pessoal da igreja, não, o Rema é para todas as denominações. É uma escola que vem ensinar a palavra de Deus, amém? De uma forma clara e específica para todas as denominações. Funcionamos nesse ambiente porque a igreja cede esse ambiente para que a escola funcione. Amém? Aleluia. No próximo dia 26 de abril... Eu pensei que o povo já sabia desse aviso, pastor. Eu vou dizer de novo. No dia 26 de abril, cadê os casais? Uhul! Vai ter um cinema para casais. Oh, glória! Então, você está convidado para estar conosco no dia 26 de abril, às 19h30. Já marca no calendário do seu celular para você não agendar nada, porque essa noite é de cinema com a sua eterna namorada e você com seu eterno namorado nesse ambiente maravilhoso. E o filme é secreto. Tainá disse ontem, é secreto. Só no dia você vai saber, mas eu quero te dizer que vai valer a pena. O passaporte está de graça, R$20 apenas. Vai ter pipoca, vai ter algumas coisas aí para vocês, então não fica de fora. Amém? Eu também quero falar do Verbo Shop. Nós temos títulos maravilhosos. Chegou recentemente alguns títulos. Chegaram bíblias também com letras gigantes, masculina, feminina. E eu trouxe aqui uns, inclusive um ontem, Cecília citou. Eu ainda não li esse livro, mas o nome dele fala que é Ladrões de Sonhos. Talvez Deus comunicou algo ao seu coração. Aleluia. E parece que está distante. Então, um livro como esse pode trazer respostas daquilo que você tem perguntado. Então, investe na sua vida. E também o nosso apóstolo indicou esse livro em uma das nossas toda terça, que é liberado no canal do Ministério Verbo da Vida, que é o nosso devocional semanal, a partir das 8 horas, Uma Vida em Chamas. Então, se você quer mergulhar mais sobre o espiritual, sobre aquilo que Deus tem, investe na sua vida. E eu quero trazer esse aqui, para que você tenha ter respostas também sobre aquilo que talvez você possa estar vivendo na parte emocional. Esse livro é fantástico, Sobrecarga. Amém? Você vai entender algumas coisas, maravilhoso. E tem uns aqui bem conhecidos, que são as 5 linguagens do amor. Das crianças, do casal e dos adolescentes. Talvez, pai e mãe, você está tendo dificuldade de se comunicar com o seu filho. E esses livros vão lhe ajudar. Amém?
a comunicar a linguagem correta para que você venha desfrutar daquilo que Deus tem para você. Então visita lá, se presenteia com títulos maravilhosos. Abre tua Bíblia, por favor, lá em Gênesis, capítulo 4. Aleluia. Nós tivemos uma noite das pérolas ontem, maravilhoso, extraordinário. Não perde, mulher de Deus, essas programações, porque é bênção para a sua vida. E a mulher que não veio ontem, tem uma pílula ali, maravilhosa para você receber no final do culto. O pessoal do diaconato vai estar entregando. Então, mulher, você que não estava aqui ontem, como nós somos de amor, nós vamos semear na sua vida. Amém? Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe ao Senhor uma oferta do fruto da terra. Eu estou lendo na versão fácil de ler. Versículo 4. Abel também trouxe a sua oferta. Ele ofereceu as melhores partes das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou Abel e a sua oferta com prazer, mas não ficou satisfeito com Caim, nem com a oferta que ele fez. Então Caim ficou furioso e com cara de insatisfeito. Versículo 6. O Senhor lhe perguntou: por que está furioso? Porque está com cara de insatisfeito. Não será abençoado se fizer o que lhe é certo? Mas se fizer o que é errado, o pecado está à porta, pronto para atacar você. O pecado deseja dominar você, mas é você quem tem que dominar o pecado. Najara, nós estamos falando de quê? Oferta. E nós estamos falando de dízimo. O que é oferta? Oferta é o que está no nosso coração. Em 2 Coríntios diz que não é por obrigação, nem com tristeza, é com alegria. Amém? Se você quer colher pouco, você planta pouco. Mas se você quer colher muito, você planta muito. E muito não está falando em valores. E o muito é você quem sabe qual é esse muito. Amém? E o que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte do que chega na nossa mão. Não é nosso, não somos nós que decidimos para quem nós vamos dar, o que vamos fazer. É do Senhor, e Ele diz que nós temos que devolver na sua casa. Para quê? Para que não falte mantimento. Para que não haja falta naquilo que precisa ser suprido. E aí nesse texto, eu gosto muito desse texto, porque ele fala que todos os dois fizeram a mesma coisa. A diferença é que um fez de uma forma excelente, com o coração envolvido, e isso chamou a atenção de Deus. Ele não apenas levou, e não levou de todo jeito, mas ele levou da primeira parte, daquilo que era melhor. Mas o outro fez também, mas o outro não levou da maneira que deveria. O outro levou porque deveria levar. Então, irmão, o que é isso? E aí, por conta que Deus não foi um homem que olhou para Caim e reprovou, e olhou para Abel e celebrou. Não. Foi Deus. Isso é um assunto de pai com filho, como está em Provérbios. Então, às vezes a gente fica gladiando, questionando o que é ensinado nas igrejas sobre dízimo. A gente fica querendo usar a base bíblica para não dizimar. E você sempre vai encontrar o que você quer para justificar o erro. Mas a palavra de Deus diz no texto que a forma como foi praticado gerou pecado. E todo pecado, a consequência é morte. Então hoje à noite Deus está dizendo a mim e a você: e não decide, não negocia com aquilo que é princípio, ensinado. E se você está nessa visão, se você faz parte desse ministério, se você entende que é aqui que você está com a sua vida plantada, nós cremos, ministramos e ensinamos sobre dizimar. Amém? Porque nós entendemos a bênção que há em obedecer uma ordenança do Senhor. Então abra o teu coração e deixa o Espírito Santo te guiar. E Ele vai te orientar e você vai começar a ver. Não é quando chegar o muito, porque só chega o muito para quem é fiel no pouco. Mas é o que está no nosso coração. Amém? Você pode ficar de pé, você que está assistindo também em casa, eu creio que essa palavra tenha caído no seu coração. E você pode fazer isso nos gasofilás, nas nossas contas bancárias, também no QR Code, aqui. Você que está nos assistindo também. Mas, irmão, não discute mais sobre isso. Porque eu vejo livramento de morte. Amém? E às vezes não está falando de algo físico, mas espiritual.
que o engano está vindo para justificar você não praticar. E Deus não quer isso para as nossas vidas, porque Deus corrige ao filho que ama. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de sermos dizimistas fiéis à tua obra. Obrigado, Senhor, porque não tem faltado, não vai faltar. E obrigado, Senhor, porque nós entendemos o propósito de plantar, de ofertar, que é com alegria. E nós cremos, Pai, que de todo semeador, ele semeia para ter uma grande colheita. E assim nós declaramos sobre todos aqueles que têm um coração nesse entendimento, para que venham desfrutar dessa colheita extraordinária. Em nome de Jesus, você crê, diz amém, vem com alegria. De fé em fé eu vou. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Nada vai me parar. Vou avançando. Aleluia! Vamos adorar mais um pouco ao Senhor, amém? Receber uma palavra poderosa da parte dele nessa noite. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez, por quem o Senhor é. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é!
o véu tu rompestes, a tumba, porque procuras entre os mortos aquele que vive, ele não está lá. Todo o céu de pé te adora, Senhor. Acima, és invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Jesus, Jesus, poderoso esse nome é. Esse nome é nome de Jesus. Poderoso esse nome é nome de Jesus. Poderoso nome de Jesus. Poderoso esse nome é nome de pra curar, pra libertar. Poderoso esse nome é nome de acima de todo nome. Poderoso esse nome é nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Essa é uma verdade, Pai, que temos dentro do nosso coração. Jesus, Ele é invencível. Nada pode contra Jesus. Ele é invencível. Para muitos a morte era o ponto final, mas para Jesus foi o começo. A morte não pôde vencê-lo. Por isso ele se tornou invencível. E é nesse Jesus que nós cremos. Foi a esse Jesus que decidimos entregar por completo a nossa vida. E vamos viver na essência, na plenitude, tudo quanto esse Jesus invencível tem para cada um de nós. Oh, aleluia! Muito obrigado, Jesus. Consagramos esse tempo, esse ambiente, para te entregar o nosso culto e receber a palavra que alimenta o nosso espírito. Repreendemos qualquer distração, repreendemos o cansaço, repreendemos, Pai, tudo aquilo que venha ao contrário do que o Senhor estabeleceu para hoje à noite. Declaramos corações abertos para receber a sua palavra, que é a semente, e declaramos essa semente prosperando em nome de Jesus. Declaramos ouvidos para ouvir, olhos para ver aquilo que o Senhor tem preparado para hoje à noite. O nosso espírito está pronto, Pai, para recebermos, Pai, o que o Senhor tem preparado para hoje, o pão nosso de cada dia. Aleluia! Te entregamos esse momento. Reconhecemos a sua presença através daquilo que nós cremos na sua palavra. Aonde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor se faz presente. Então, muito obrigado por essa presença santa. Nos consagramos para esse tempo. Em nome de Jesus, se você crê comigo, diga amém. Dê um brado de vitória aí. Obrigado, gente. Que bênção. Você pode se sentar. Aleluia. Boa noite. Você não é educado, não? Boa noite. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, diga graça e paz. Que bom que você veio. Agora fale para você mesmo, que bom eu estar aqui.
Aleluia. Que eu creio, irmãos, a pessoa mais importante para você mesmo hoje à noite é você. Amém? E que bom que você está aqui. João capítulo 5, no verso 1. Aleluia. Estamos na nossa noite, ou no culto de Santa Ceia, irmãos. E culto é você entregar o que você tem de melhor ao Senhor. É você entender que esse tempo você reserva e você consagra para entregar ao Senhor e também receber do que Ele tem preparado para hoje à noite. Então eu pergunto, quem veio entregar alguma coisa hoje à noite? Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, se você veio plantar, irmãos, coisas boas para o Senhor com a sua vida, certamente você vai receber coisas boas de Deus para você. Amém? João, no capítulo 5, verso 1, diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus subiu para Jerusalém. Então, o objetivo ou o propósito para esse tempo aqui, para essa temporada, era Jesus ir a Jerusalém. Mas o versículo começa dizendo, passadas estas coisas. E para te colocar, irmãos, nessa história, a gente precisa entender o que foi que se passou até esse momento que Jesus decidiu subir a Jerusalém, ou aí a essa festa em Jerusalém. João capítulo 1 começa a fazer a apresentação da palavra, começa a fazer a apresentação do Filho de Deus, começa a fazer a apresentação de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. João capítulo 1, no verso 1 diz assim, o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Nada do que se foi feito, não, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada do que foi feito, sem ele não haveria ou não conseguiria existir. Então a gente começa a ver aqui, irmãos, João apresentando a palavra. E quem é Jesus Cristo? Jesus é o Filho de Deus, é a palavra de Deus encarnada ou em ser humano. Amém? No verso 12, João começa a dizer que Jesus, ou a palavra, veio para os judeus. O princípio, Jesus ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas glória a Deus, irmãos, que aí foi estendido para os gentios, essa poderosa palavra, a palavra de Deus chegou até a minha vida e chegou até a sua vida. Amém? E Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Eu não sei, irmão, se isso te deixa empolgado, não sei se isso te deixa triste, mas, irmãos, a gente precisa reconhecer a nossa paternidade, a gente precisa reconhecer quem é o nosso Pai. Diga, o meu Pai é Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Aleluia. Irmãos, nós não somos sobrinhos, nós não somos netos, nem tampouco bastardos, nós temos um pai, nós não somos órfãos, nós temos um pai. Então diga mais uma vez, eu sou filho de Deus. E aí João começa a falar no verso 15, irmãos, falando que Jesus era a primazia, né? Ou era o primeiro antes mesmo de João Batista. No verso 27, o próprio João Batista diz, eu não sou digno de atar as suas sandálias. No verso 29, João Batista aponta, Jesus está vindo para ser batizado por ele, e João Batista aponta para Jesus, diz, olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então em João capítulo 1, a gente começa a ver, irmãos, nessa introdução, a apresentação da palavra de Deus, a apresentação de Jesus Cristo. Mas é interessante que a partir do verso 32, e me permita eu ser rápido, né? Que tem muitas coisas para a gente pontuar, e eu sei, irmãos, que essa palavra vai salvar a tua vida em algumas áreas que está precisando de salvação. Porque é bem verdade que em algumas áreas a gente já pode estar tranquilo, mas tem outras áreas que a gente precisa de uma intervenção de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, não apenas para celebrar aquilo que já está arrumado na nossa vida, mas também para clamar a Deus que arrume algumas outras coisas que precisam dessa intervenção. Amém? E aí no verso 32 começa, ou tem aquele evento que é o batismo de Jesus. Jesus vem até João Batista para ser batizado. É interessante que João ele relata que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Lucas também fala sobre isso, Lucas capítulo 2, quando Jesus está nesse tempo aqui, nesse batismo. E é interessante que Jesus vem para ser batizado no Rio Jordão. Diga comigo, Rio Jordão. E é interessante, hoje eu estudando para ministrar, e ficou esse rio
na minha mente, no meu pensamento, Rio Jordão. E aí eu comecei, irmãos, a estudar a história desse Rio Jordão. Em 2 de Reis, ou melhor dizendo, lá em Josué, né, quando Moisés morre, Deus comissiona Josué, sede forte e corajoso, é você que vai levar o povo, agora os hebreus, para a terra prometida. Josué recebe uma direção de Deus, Deus pede para Josué colocar os levitas adiante de todo o povo, com a arca da aliança, e os levitas quando chegam e vê o Rio Jordão, que era como um obstáculo para que eles alcançassem aquilo que Deus havia prometido, assim quando os levitas chegam com a arca da aliança, o Rio Jordão se abre, assim como Deus fez lá, não é, com Moisés. Você lembra desse episódio? E aí eles passam a pé seco, a pé enxuto também, atravessando o Rio Jordão, e chegam até Canaã, ou seja, até a terra prometida. Essa travessia, irmãos, do Rio Jordão, de Josué e o povo de Deus, da travessia do Rio Jordão até a terra prometida, significa transição, significa fim do ciclo da peregrinação, ou seja, peregrinação é você andar numa terra que não é sua. E aqui eles atravessam o Rio Jordão e agora colocam os pés na terra que Deus havia prometido. Então o Rio Jordão representou para Josué isso, essa transição de ciclo. Ou seja, a fase velha está ficando de um lugar que não era seu. Oh, aleluia! E agora você está pisando na terra que Deus havia te prometido. É bem verdade que na terra prometida o povo ia ter que trabalhar, muitas batalhas ainda iam ser lutadas para conquistar algumas terras, mas em todas as terras, irmãos, em todas as batalhas, Deus já tinha dado a vitória. Então não importa se você já chegou na terra prometida e está precisando trabalhar, aleluia, porque na terra prometida talvez que a gente vá fazer mais alguns esforços, aleluia. Foi o que aconteceu lá em Jericó. Deus já havia dado Jericó para o seu povo. E aí só deu uma instrução a Josué, diz, olha, grita, fala. E eu sei, irmãos, que muitas coisas Deus já tem nos dado. Mas em algumas coisas é como se o diabo tivesse nos amordaçado a boca. E a gente fica meio que sufocado. Deus já prometeu, Deus já deu, mas não sai nada de dentro da gente. Porque a gente muitas vezes está amordaçado. Mas eu creio, irmãos, no nome de Jesus, hoje à noite, essas mordaças caindo da nossa boca. Eu não sei, irmãos, qual é o grito que está dentro de você, mas hoje é a noite de você gritar pela terra que Deus já te deu. Pelas promessas que Deus já tem preparado para você. Aleluia! E o Rio Jordão representou para Josué essa transição. Saí da terra que não era minha, e agora eu coloco os pés na terra que Deus me deu. Aí vem 2 de Reis, no capítulo 2, o profeta Elias, um profeta ungido do Senhor. Um homem poderoso aqui na terra, um homem de Deus poderoso aqui na terra. Elias tira a capa e também nesse mesmo Rio Jordão, ele acerta o Rio Jordão, e o Rio Jordão se abre para que Elias também pudesse passar. Diga comigo, uma ação natural aciona uma manifestação divina. E aí o profeta, ele bate com o seu manto, com a sua capa no Rio Jordão, e as águas se passam e ele atravessa. E Eliseu vê aquilo acontecer, e Eliseu pede para ele, Eliseu era um discípulo de Elias, e pede para quando Elias fosse para o céu, que caísse sobre ele uma unção dobrada. E assim foi feito. Elias diz, olha, se você me ver subindo, é um sinal daquilo que você pediu, aconteceu. E aí o manto cai sobre Eliseu, e em 2 de Reis, no capítulo 5, aquilo que o discípulo havia visto e aprendido com o seu tutor, ele diz, agora se funcionou com ele, vai ter que funcionar comigo. Aleluia! E Eliseu vem nesse mesmo Rio Jordão, pega a capa do profeta Elias, bate novamente nas águas, e as águas se abrem. Oh, aleluia, digo, uma ação natural manifesta, ou aciona, melhor dizendo, uma manifestação divina. Então é nesse mesmo Rio Jordão que Jesus está aqui sendo batizado por João Batista. Um rio, se eu posso assim dizer, milagroso. Porque tempos mais tarde do profeta Eliseu, aparece um oficial lá do rei da Síria, chamado Naamã. Um homem poderoso naturalmente falando.
Um homem bonito com a sua armadura, mas podre por dentro dela. Sabe, irmãos, eu tenho receio que hoje ainda tenha muitos cristãos bonitos com a armadura, mas podres por dentro dela. Crentes com armadura, conquistando coisas, mas podre por dentro dela. E aí esse soldado, esse oficial, chega uma serva para ele e diz: olha, vai lá no profeta Eliseu, ele vai te dar uma instrução. E a instrução do profeta Eliseu foi: olha, vai lá no Rio Jordão e dá 7 mergulhos. Novamente, o Rio Jordão em cena. Naamã, ele faz um questionamento, porque a sua soberba e o seu orgulho, muitas vezes, estava para roubar aquilo que iria acontecer de milagre na sua vida, e você precisa ter cuidado, a gente precisa aprender, irmãos, com esses ensinamentos. A soberba e o orgulho, muitas vezes, está roubando o nosso milagre, aquilo que Deus tem como promessa para as nossas vidas. E Deus não vai poder fazer nada, mesmo Ele querendo e sendo poderoso. Mas o orgulho e a soberba, a altivez, é como se você construísse um campo de força e as bênçãos de Deus não conseguissem chegar até você. Sei que, resumindo, Naamã decide e vai lá dar 7 mergulhinhos, parece promessa para santo, né? 7 pulinhos, né? É São Longuinho, que diz, dos pulinhos? Eu não sei qual é o santo de São Longuinho, não, mas você deve conhecer, ou não. Mas ele mergulha, irmãos, e diz que instantaneamente a lepra sai do seu corpo. Aleluia. E é nesse mesmo Rio Jordão, aonde Jesus está sendo batizado por João Batista. E isso é relatado em João, no capítulo 1, no finalzinho desse capítulo. Amém, irmãos? E aí, continuando, João capítulo 2, você lembra desse episódio? Agora Jesus já é batizado, João vê o Espírito vindo sobre Jesus, o Espírito sobre Jesus, e ele dá início ao seu ministério. Jesus, irmãos, só começou o seu ministério depois do batismo. E entenda isso, Jesus, ele estava em média aqui com 33 anos. Aleluia. Ou melhor dizendo, com 30 anos para um ministério de 3. Não tenha pressa, irmãos. Deus não está lhe pressionando para que você comece a operar naquilo que Ele quer que você faça para Ele. Tenha calma. Respeite as fases, respeite os processos. Seja fiel com aquilo que Deus tem colocado em sua mão. Aleluia. Porque a promoção de Deus vai chegar, irmãos. Aleluia. E aí Jesus agora batizado no Espírito, poderoso, ungido agora por Deus, pelo Espírito, ele faz o seu primeiro milagre naquele casamento, em Caná da Galileia. Você lembra? Onde Jesus agora transforma água. E interessante, água de novo nessa história. E a água é um símbolo bíblico que representa mesmo um banho, uma pureza, uma lavagem. Amém? E eu creio, irmãos, a palavra de Deus sendo como essa água, como esse rio, nos banhando e nos limpando e nos purificando de tudo aquilo que não tem agradado a Deus. E João capítulo 2, Jesus faz o seu primeiro milagre, transforma a água em vinho. Amém? Você lembra disso? Aleluia. É nesse mesmo capítulo de João 2 que Jesus, ele vê as pessoas fazendo do templo comércio. Pessoas estavam vendendo ovelhas, estavam vendendo bois para sacrificar a Deus. E aquilo ali é o que a gente chama de uma revolta santa. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Jesus ali, irmãos, está virado com aquilo que estava acontecendo. E ainda em João capítulo 2. Aleluia. Eu só estou te colocando no contexto para a gente chegar no capítulo 5. Amém, irmãos? Você tem paciência comigo hoje à noite? Glória a Deus. E aí ele se ira, quebra tudo, chuta o pau da barraca, né? E isso representa a palavra, né? Consagrando o templo, a palavra consagrando aquele ambiente, porque a palavra, ela faz isso, não somente nas nossas vidas, mas nos ambientes em qual nós visitamos ou estamos. Aleluia, diga a palavra que purifica o ambiente. João capítulo 3, no comecinho existe aquele embate de Jesus com o mestre da lei, chamado Nicodemos. E ali nesse caso aqui em especial, Jesus está tratando agora de novo nascimento.
Ele diz: olha, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos questiona: como eu, já sendo velho, vou nascer de novo? Como eu, já sendo velho, vou voltar novamente para o ventre da minha mãe? E Jesus está ensinando sobre nascer de novo, sobre crer com o coração e confessar com a boca que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é o Cordeiro de Deus, assim apontado por João Batista. Aleluia. Ele diz: olha, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Oh, aleluia. Aí ele diz: importa-vos, ou seja, não tem como, não existe outro meio, não existe outra opção. Importa-vos nascer de novo. Paulo vai dizer em Efésios que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então veja que a nossa salvação, o nascer de novo, irmãos, não é por obras. Você pode fazer tudo nesse mundo que aos seus olhos aparentemente é bom, aleluia, mas isso não é garantia de você ver o reino de Deus, isso não é garantia de você entrar no reino de Deus. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Para ver e entrar, você precisa crer em Jesus, você precisa crer na palavra de Deus. E isso é o novo nascimento, o nosso espírito é recriado, a nossa conexão com Deus é novamente restaurada, restabelecida. Nós podemos agora falar com Deus e Deus escutar e responder e você ouvir Deus. Para quem é nascido de novo, amém? João capítulo 4. É aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus está indo para Jerusalém, mas a Bíblia diz que aprove ele passar por Samaria. E quando ele chega a Samaria, ele teve sede e vai agora junto a um poço, o poço de Jacó. Veja, água de novo. Parece que vai chover a noite toda, né? Aleluia. E aí ele se achega a esse poço e vem uma mulher samaritana. Samaria, ou os samaritanos e os judeus, eles não se batiam, eles não tinham empatia, amém? Eles eram intrigados, porque o reino estava dividido, tinha um reino do norte e tinha um reino do sul. E aí essa mulher chega para Jesus, e Jesus, porque havia sido batizado, não apenas porque era filho de Deus, mas porque ele foi batizado no Espírito Santo, ele agora dá vazão aos dons sobrenaturais, aos dons espirituais. E aí quando aquela mulher se apresenta, Jesus diz: vai lá e chama o teu marido. E ela diz: não, eu não tenho marido. E ele diz: dissestes bem. E aí vem a palavra de conhecimento que estava relacionado ao passado daquela mulher. Ele diz: dissestes bem que não tem marido. Já tivesse 5. E esse que tu tens agora não é teu. E aquela mulher se espanta com o dom espiritual agora em operação na vida de Jesus. Jesus havia sido batizado no Espírito. Quando nós nascemos de novo e que somos batizados no Espírito Santo, nós somos a porta de Deus aqui na terra, para que os dons espirituais comecem a operar através da nossa vida. Amém? São ferramentas de Deus para quem é nascido de novo. Aleluia. E ali Jesus está evangelizando aquela mulher. E aquela mulher agora vai para a cidade, começa a falar: venham ver um profeta que falou tudo sobre a minha vida. É bem verdade que se ficou apenas escrito essa parte dos maridos, né? Mas parece que teve muito mais coisa. Aleluia, porque os dons espirituais é isso, irmãos, é para atrair os gentios ou os incrédulos para perto de Deus. Eu não creio, irmãos, na manifestação do Espírito que vai afastar as pessoas. As manifestações do Espírito vão atraí-las cada vez mais para perto de Deus, para perto da palavra. Amém? E aí ela evangeliza também em uma cidade, irmãos, ganha por causa desse momento. E veja que ainda estamos em João, no capítulo 4. Amém? E por que eu estou dando esse ciclo, eu estou viajando com você nessas histórias? Porque a gente leu em João, capítulo 5, no verso 1, que passadas estas coisas, veja só quantas coisas se passaram até Jesus decidir subir até Jerusalém. Ele tinha um objetivo,
Ele tinha um ponto que ele queria chegar, mas enquanto ele não chegou aonde ele queria, não isentou ele de fazer tantas essas coisas. Talvez Deus já tenha compartilhado com você sonhos, talvez Deus já tenha falado de você, e você tem um ponto para chegar em Deus, mas isso não te impede, irmãos, que até você chegar nesse ponto, você também não faça muita coisa para Ele. Oh, aleluia. Muitas vezes a gente está tão focado em chegar em algo, que a gente está esquecendo de produzir coisas boas para Deus aqui. Aleluia. Muitas pessoas sonhando com emprego, sonhando em ganhar mais, sonhando em viajar, em adquirir isso, conquistar aquilo. Irmãos, não há nada de errado nisso. Mas o que nós estamos fazendo até chegarmos nesse ponto? Aleluia. Aleluia. Jesus está falando com essa samaritana sobre o nascer de novo. E no E agora os samaritanos não poderiam ter acesso ao templo. Então eles criaram o monte, então eles adoravam no monte, enquanto os judeus adoravam no templo. E Jesus está dizendo, olha, vocês não estão entendendo. O nascer de novo vai produzir uma nova família, vai unir, irmãos, pessoas distintas e diferentes. Não vai mais existir quem é do sul, quem é do norte, não, vai ser todos uma só família. Aleluia, e ele diz, olha, a adoração não vai apenas agora se limitar a um ponto físico, a verdadeira adoração vai jorrar de dentro para fora. Porque são estes que o Pai está à procura, dos verdadeiros adoradores, que adoram no templo, não, no monte, não, mas no Espírito. Aleluia. É por isso que é necessário nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, irmãos, existe um rio a jorrar a nossa vida para a vida eterna. Então é nessa intenção, ou nessa ideia que Jesus está dialogando com essa mulher samaritana. E aí continuando ainda em João, capítulo 4. Aleluia, no verso 46, Jesus agora está voltando um pouco para Galileia, para aquele lugar onde ele havia transformado a água em vinho. E nisso um oficial do rei fica sabendo que Jesus está vindo, chega até Jesus e diz, Jesus, o meu filho está doente para morrer em casa. Manda uma palavra e Jesus libera uma palavra, irmãos, diga uma palavra. Jesus libera uma palavra. E esse oficial chega em casa e vê o seu filho curado. E ele pergunta, de que horas foi que ele ficou curado da febre? Diz que foi tal hora. E aí ele testificou nele mesmo que foi justamente o horário que Jesus havia liberado a palavra. Porque Jesus é infalível, assim como a sua palavra também não falha. Aleluia. Sabe, irmãos, talvez os nossos olhos ainda não estão vendo o milagre acontecer, mas isso não significa que a palavra não já se moveu, oh, aleluia, ao nosso favor. E eu declaro, irmãos, a gente vai testemunhar desse culto na nossa vida. Oh, aleluia. Veja quantas coisas maravilhosas aconteceram, irmãos.
Jesus queria chegar em Jerusalém, mas não impediu, porque ele ainda não havia chegado aonde ele queria, de ele operar e servir pessoas. Ah, mas um dia, quando eu ganhar dinheiro, olha, eu vou ajudar tanta gente. Amém, irmãos? Mas enquanto esse dia de ganhar tanto dinheiro não chega, isso não te impede de você ajudar agora com o que tem. Aleluia. Aleluia. Deus está contando com você agora, nesse exato momento. Eu sei que tem muitas pessoas, Deus compartilha comigo agora alguns sonhos de pessoas aqui dentro. Mas sabe, irmãos, até esse sonho, ou até você chegar nesse sonho, eu quero te dizer, tem tantos milagres para você desfrutar em Deus. Tem tantas coisas para você fazer para Deus. Então, não se isente, porque o que você quer ainda não aconteceu. Você vai chegar lá. Porque a palavra de Deus está comprometida com você. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, vai acontecer. Então, não fica ansioso pelas coisas que ainda não chegaram. Faz alguma coisa hoje. Celebra alguma coisa hoje. Seja grato ao Senhor. Tem muitas pessoas reclamando com Deus porque ainda não chegou o que Deus havia prometido. E esquecendo de agradecer o que Deus está fazendo chegar hoje. Aleluia, tem tanta coisa boa, irmãos, que Deus tem promovido em você. Tem tanta coisa boa que Deus ainda vai fazer acontecer. Então gere expectativa. Gere expectativa. É interessante que todas as promessas para homem, Deus chegou bem mais cedo. Chegou num jovem chamado Davi, ungiu Davi para ser rei. Mas veja só, irmãos, de Davi deixar as ovelhas, o pastoreio de ovelhas, e se centrar no trono, levou um processo. Davi sonhava, irmãos, se sentando no trono, mas não se isentava, ou não tirava as suas mãos daquilo que estava fazendo. O que te vai levar para o trono não é somente a promessa, mas é a tua fidelidade no que você está fazendo hoje. É o teu serviço. Deus viu naquele garoto, rapaz, se ele tem coragem de dar a sua vida para salvar um animal, esse homem também tem coragem de dar a sua vida para salvar uma nação. Deixa eu te dizer algo, se você não está comprometido nas pequenas coisas, se você não tem coragem de doar a sua vida nas pequenas coisas, Deus nunca vai contar com você, irmãos, para te dar grandes coisas. Aleluia. Se você não tem compromisso com Deus nas pequenas coisas, jamais Ele vai te dar as grandes coisas. Porque Deus vê o coração, não é somente a habilidade das suas mãos. Você pode ser PhD formado em Harvard, mas se você não tiver um coração alinhado com a vontade de Deus, Ele não vai te confiar muitas coisas. Lembra de Naamã? Bonitão com a armadura, conquistador, vencedor de batalhas, mas com lepra por dentro dela. Não seja Naamã. Tire sua armadura. Deixa Deus tirar essa lepra e resplandecer a beleza dele através de sua vida. Aleluia. Hoje é noite de a gente mergulhar nesse rio. Agora sim, João capítulo 5. Volta lá comigo. Verso 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Esses 5 pavilhões, irmãos, falam sobre os 5 ofícios ministeriais. Depois você pode se aprofundar mais nesse conhecimento e nesse estudo. Verso 3, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Ou seja, todo mundo que estava doente, estava nesse lugar. Verso 4, fazendo o que essa galera? Esperando que se movesse
a água. Paralíticos, limitados, esperando alguém mover alguma coisa para ele ter uma ação. Tem muito crente assim, esperando alguém fazer se fulano me visse, se fulano batesse na minha porta, se fulano me desse uma oferta, se fulano me ajudasse. Ei, irmãos, não espera as águas se mover. Você não é paralítico. Se alguém lembrasse de mim. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Diga comigo, 38 anos. Alguns historiadores dizem que era a idade que ele tinha. Alguns defendem que ele tinha 38 anos esperando. Não sabe a idade exata que esse homem tinha. Mas eu quero partir do pressuposto de que fosse a idade dele. Um homem já de 38 anos e esperando alguma coisa acontecer. E aí eu te pergunto, quanto tempo, meu irmão, você vai ficar esperando alguma coisa acontecer na sua vida? Você precisa fazer algo. Lembra da capa do profeta Eliseu batendo no Rio Jordão? Uma ação natural aciona uma manifestação divina. Nós precisamos, irmãos, fazer alguma coisa. E aí, continuando. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Verso 6. Jesus, vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Aleluia. O discernimento espiritual operando na vida de Jesus. Jesus teve o discernimento que aquele homem fazia muito tempo. Ninguém precisou chegar para dizer, Jesus, só corre ali, porque já faz tanto tempo que o bichinho está ali. Não, Jesus teve o discernimento. E aí, movido, que Jesus se movia com compaixão, chegou até ele e perguntou, e às vezes a gente até pensa que Jesus era um pouco cômico, porque ele, sabendo que o homem estava ali paralítico havia muito tempo, olha a pergunta que Jesus faz a esse homem: queres ser curado? Aleluia. Se fosse eu, Najara disse que eu sou muito brincalhão, eu dizia, não Jesus, eu estou aqui só pegando uma praia, Claro que o homem queria ser curado. E ele estava ali, 38 anos, paralisado, esperando, irmãos, que alguém jogasse ele lá. Para pensar, irmãos, como às vezes a nossa mente paralisa as nossas ações. Muitas pessoas vencidas na mente, que não conseguem reagir a uma situação. Porque para pensar, 38 anos esperando, eu sendo aleijado, rapaz, eu ia deitado, eu ia me esforçando. Independente do tempo que passasse, em um momento eu ia estar pertinho da beira. Ou então, eu pulava e ficava lá dentro. Quando o anjo viesse, eu já estava lá. Mas veja, irmãos, como esse homem estava paralisado. A sua mente talvez já estava cauterizada, dizendo, rapaz, chegou o meu fim, aqui não tem mais jeito para a minha vida. Não tem como. Nem eu tenho mais ação para fazer nada. E ninguém tem compaixão de mim. Nem para ir me empurrando com os pés para dentro d'água. Eu estou parafraseando, tá? Estou falando por parábolas. Mas você me entende? Pessoas paralíticas nas suas ações, esperando que os outros façam alguma coisa. Irmãos, chegou o tempo de você se levantar e produzir alguma coisa para Deus. Aleluia. 38 anos daquele jeito. Aí Jesus pergunta, queres ser curado? Olha a resposta do paralítico. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Verso 9. Ou verso 8. Então lhe disse Jesus. Veja só a palavra que Jesus liberou para ele. Jesus diz, olha, faz promessa. Reza o texto. Vai para Campina Grande de joelho. Não. Irmãos,
Deus vai nos alcançar, não é por aquilo que a gente pode fazer de esforço para Ele, mas é o quanto você está disposto a acreditar que Ele pode fazer para você. Mateus capítulo 8 se apresenta um leproso para Jesus e diz: Jesus, eu sei que se você quiser, você pode me curar. Jesus diz: eu quero. Seja limpo. Liberou uma palavra, irmãos, e foi curado. Então o que você precisa é uma palavra. O que precisamos é uma palavra. E uma palavra vinda da parte de Deus muda a tua vida para sempre. Mas precisamos reagir. Precisamos fazer alguma coisa. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, 38 anos esse homem deitado. O que é que estava faltando nele? Acreditar em algo. Talvez você chegou hoje à noite aqui desacreditado. Talvez até das promessas que Deus já fez para a tua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Pega o teu leito, levanta e anda. Para mim, na minha conjectura, na minha imaginação, aquele homem se via deitado, olhava para a maca, olhava para o leito e dizia: você é a desgraça para a minha vida. Você é a limitação natural para a minha vida. E isso, dia após dia, até vir alguém e dizer: olha, aquilo que é a tua vergonha, vai ser o teu testemunho de vida. Pega, irmãos, aquilo que talvez está paralisando a tua vida. E resolve de uma vez por todas essa situação. Toma um posicionamento de fé. Aleluia. Em qualquer área que seja, toma um posicionamento de Deus. Crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E é interessante que esse paralítico, ele não sabia que era Jesus. Ele somente pegou aquela palavra desse homem com fé, acreditando que era possível que uma palavra mudasse uma situação natural. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar qualquer circunstância. Qualquer que seja o tipo de maca que esteja te paralisando, a palavra de Deus, se você agarrar ela com fé, vai fazer você se levantar e andar. Aleluia. É tanto que no verso 9 diz assim: imediatamente o homem se viu curado. É importante você se ver, porque em Provérbios diz: assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Se você está se vendo um paralítico, se você se vê como um coitadinho, se sempre você se vê, irmãos, como um necessitado, precisando de pessoas, está sempre te ajudando, a sua vida não vai mudar. Porque, irmão, está cauterizado o pensamento que você tem acerca de si mesmo. Mas comece a mudar, irmãos, esse complexo de inferioridade, muitas vezes, que pessoas têm pela palavra. Aleluia. Diga: eu sou o Filho de Deus. Eu não consigo ver um filho de Deus, irmãos, passando necessidade. Para pensar. Um Deus tão grandioso, um Deus tão poderoso. Aí eu te pergunto: onde está o erro? Será que é em Deus? Ou é que você está mais olhando para a maca que te limita do que para um Deus todo-poderoso que pode te levantar dela? É pela fé, irmãos. É pela fé. E esse homem, como eu te falei, ele não sabia que era Jesus. Porque talvez, diferente como foi com a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar a fama de Jesus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E naquilo gerou fé tão grande na vida daquela mulher, que ela rompeu uma barreira, uma multidão de pessoas, para tocar nas vestes de Jesus e foi curada. Ela sabia que Jesus era quem ele era, mas nesse caso aqui não. É tanto que ele foi levado e indagado. Veja só no verso 10. No verso 9, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse. Ou seja, irmãos, curar pessoas não está limitado apenas a Jesus.
Aleluia. O próprio Jesus diz: olha, aquele que crer em mim fará estas obras e obras ainda maiores. Porque o que cura pessoas não é você, mas é o que você carrega. O que muda a vida das pessoas não é você. Tem pessoas que ajudam outras pessoas para serem adorados por elas. Isso é errado. Ajude pessoas, mude situação, circunstância de pessoas, não por quem você é, ou para ser visto quem você é, mas para que as pessoas vejam Deus através de você. É tanto que aí ele pergunta mais, perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. E é interessante isso, irmãos, como Jesus ele andava por fé, como ele acreditava naquilo que ele falava acontecia. Porque você viu aqui, ele diz: olha, pega o teu leito e anda. E a Bíblia relata aqui que ele se retirou, ele não ficou olhando não para ver se ia acontecer não, irmãos. Porque muitas vezes a gente está olhando para a situação, se ela vai mudar ou não, isso pode gerar na nossa vida dúvida, e dúvida é pecado, e vai te levar também para a incredulidade. Veja que quando Jesus fala em Marcos 11 com aquela figueira, dizendo: olha, ninguém coma mais fruto de ti, ele não ficou olhando, irmãos, esperando secar não. Isso é o que a fé precisa produzir em mim e em você. Quando a gente libera, irmãos, a palavra de Deus em fé para a nossa vida, acabou, está feito. Não fica questionando não. Não fica olhando, será que vai, será que não vai? Ei, vai acontecer. A palavra de Deus, irmãos, é infalível. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Muitos têm acreditado que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aqui responde à indagação ou questionamento de muitas pessoas. Aleluia. Olha que já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Foi curado, mas se pecar, acontece coisa pior, irmãos. Então a gente não pode levar uma vida de erros após erros, de erros após erros. Um dia a conta chega. Aleluia. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Como ele disse: eu só estou bom por causa de Jesus, então o problema não é meu, é ele que me curou. Aleluia. Mas veja, irmãos, que aqui está falando de um homem que estava limitado, esperando alguém jogar ele dentro de um tanque para que ele fosse purificado, ou para que ele fosse sarado. E eu disse a você, a gente viu nas escrituras, talvez nessa minha rapidez, talvez as pessoas, você não pegou tão como era para pegar, mas Jesus ele foi batizado no Rio Jordão. E agora o Espírito estava operando juntamente com Jesus, curando as pessoas. Tem muitas pessoas hoje procurando naturalmente ser curado com coisas místicas. Tem pessoas que vão em curandeiro, tem pessoas que faz promessa para santo, para ser curado, para alcançar. Ei, não é mais assim que funcionam as coisas. Essa fase acabou, irmãos, de você querer materializar sua fé em algo. Porque o Rio Jordão, a carreira de milagres dele, acabou em Jesus. Quando Jesus foi batizado, está dizendo: não é mais no Rio Jordão, as pessoas têm que vir em mim. Não é mais ir no rio, tem que vir em mim. Ele é a salvação. João capítulo 7, ministério de louvor pode subir. Acompanha comigo agora esse versículo, João capítulo 7. João 5,1 diz que Jesus subiu para uma festa com os judeus em Jerusalém. João 7, no verso 37. João 7, 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa,
Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João capítulo 4, Jesus fala para aquela mulher samaritana: aquele que tem sede e tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E quem beber dessa água, será como um rio a jorrar para a vida eterna. Só que Jesus está falando de um outro tipo de rio. Ele está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Todo mundo, irmãos, tem um grande vazio do tamanho de Deus. Aleluia. Pessoas têm buscado saciar a sede em muitos lugares, mas nunca vão estar saciados. Porque a única água que sacia ou mata a nossa sede é a água da palavra. É a água de Jesus. Por isso que pessoas buscam, irmãos, em todos os lugares. Pessoas procuram em relacionamentos, pessoas procuram no dinheiro, pessoas procuram em uma profissão. Mas isso não é garantia de estarmos saciados. Porque se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente conquista algo e logo aquilo perde o brilho. E a gente quer mais, quer buscar mais, quer buscar mais. Numa busca incansável por algo que não pode nos preencher. Porque somos espírito. E só o que nos preenche como espírito é a palavra. É a presença de Deus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Diga comigo, rios. Para a mulher samaritana ele diz rio. Aqui ele está dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios. Está no plural. Eu queria fazer uma alusão a Gênesis capítulo 2, quando diz que no jardim do Éden existia um rio, e esse rio dividia em 4 rios. Esse rio vinha diretamente do trono de Deus. E esse rio se dividia em 4 rios. E esses 4 rios, se você for ler lá em Gênesis capítulo 2, cada um tem um significado. Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Significa rompimento, provisão, velocidade e frutificação. Jesus está dizendo: olha, aquele que crer em mim, do seu interior fluirá rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Veja só que não é todo mundo que recebe o Espírito de Deus. É todo mundo que nasceu de novo e crê em Jesus. Estou falando do batismo no Espírito Santo. Aquele que tem como evidência inicial o falar em outras línguas. Isso é poderoso, gente. É os rios de Deus fluindo dentro da gente. E agora não é mais as circunstâncias que mudam de fora para dentro. Mas você agora consegue mudar as circunstâncias de fora, se enchendo por dentro, dando vazão aos rios de Deus em você. Pois, terminando aqui, pois o Espírito até aquele momento, diga até aquele momento, não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Aleluia. Então eles só poderiam receber o rio para a vida eterna, mas eles não poderiam ser cheios do Espírito de Deus, porque Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado. O Espírito ainda não havia descido. E aqui eu estou fazendo menção ao que acontece no dia de Pentecostes, que o Espírito de Deus desceu sobre aquela casa. E a Bíblia diz que todos, diga comigo, todos, não foi alguns, foram cheios. Aí eu digo, cheio de quê, irmãos? Cheios desse rio de água viva,
cheio desses rios de água viva. Aleluia. Não espera as águas se mover para que você receba algo da parte de Deus. Deus já colocou um rio dentro de você. Deus já colocou rios dentro de você. Então não espere, irmãos, vir descer um anjo, movimentar uma água dentro de um tanque, porque tanque é limitado. Aleluia, mas comece a você, irmãos, a dar vazão aos rios de água viva. Aleluia. Comece a buscar no Senhor como ser cheio da presença dEle. Não é Deus que te enche, mas é você que se enche. Você pode ficar de pé.